Olá! O nome que minha filha usou não era um apelido que eu conhecia. Ela estava brincando sozinha no corredor com uma boneca e eu ouvi claramente: "Agora a gente vai passear com o Dinho." Perguntei quem era o Dinho e ela olhou para mim como se eu tivesse perguntado quem era o Sol. Minha esposa estava na cozinha. Ela virou de costas antes de responder, não para pegar nada, só virou, e disse que era um personagem de um desenho novo, que a Lara tinha misturado o nome com outro. A explicação veio rápido demais, e a Lara, 3 anos, não confirmou nem negou. Mas quando perguntei qual desenho, minha esposa já tinha mudado de assunto, e eu me senti idiota por ter insistido. Isso foi em uma terça-feira. Na sexta seguinte, a Lara pediu para ligar para o Dinho quando a mamãe fosse buscar ela na escola. Não foi um pedido inocente de criança confusa. Foi uma frase estruturada, com uma lógica que eu não conseguia encaixar em nenhum desenho animado. Trabalho como técnico de manutenção predial. Saio cedo, volto tarde, às vezes faço hora extra em condomínios do outro lado da cidade. Minha esposa, Renata, é professora de educação infantil numa escola municipal a uns 20 minutos daqui. Casados há 6 anos. A Lara nasceu no terceiro. Durante muito tempo eu achei que éramos felizes. Não do jeito de novela, mas do jeito silencioso que eu sempre acreditei ser o único jeito real de ser feliz com alguém. Ela é cuidadosa, ela lembra de datas, ela nunca briga por coisas pequenas. Eu sempre senti que ela era mais inteligente do que eu em tudo que importava dentro de um relacionamento. O Dinho ficou na minha cabeça por alguns dias e então sumiu. Vida de pai de criança pequena não deixa espaço para obsessão. Até que, num sábado de churrasco na casa do meu cunhado, a Lara correu até minha cunhada e disse que a mamãe ia buscar o Dinho no mercado. Renata estava do meu lado. Ela não gelou, não piscou. Só agachou, segurou o rosto da Lara com as 2 mãos e disse com aquela voz calma de professora: "Você está confundindo, meu amor. A mamãe vai buscar a Dinda." A Lara balançou a cabeça, talvez concordando, talvez sem entender o que tinha dito de errado. Meu cunhado não percebeu nada. Eu percebi que não era a primeira vez que Renata corrigia a Lara dessa forma. E então me ocorreu uma coisa que não devia ter demorado tanto para chegar. Eu nunca tinha corrigido minha filha por causa do Dinho. Só Renata fazia isso. Naquela noite, depois que a Lara dormiu, tentei mencionar o assunto de um jeito leve. Renata estava no celular. Ela pousou o aparelho na mesinha de cabeça com a tela para baixo. Um gesto que eu já tinha visto antes e nunca tinha notado. E disse que criança pequena inventa companheiros imaginários. Que na escola dela tinha uma menina que passara 1 ano inteiro falando com uma girafa chamada Totó. Eu ri. Ela riu. Apagamos a luz. Mas o celular ficou com a tela para baixo, e eu fiquei olhando para o teto por mais tempo do que devia. Na segunda-feira seguinte, saí de casa às 6h30 como sempre, mas esqueci a carteira em cima da geladeira, coisa que acontece, coisa normal, e voltei uns 20 minutos depois. A porta do condomínio estava travada como devia estar. O porteiro, seu Eustáquio, acenou para mim sem estranheza. Subi. Entrei. Renata estava no quarto se arrumando para trabalhar, o celular na mão, e quando eu apareço na porta, ela deu um passo atrás involuntário. Não um susto de quem ouviu barulho, um recuo de quem precisava de distância entre ela e o aparelho. Disse: "Nossa, você me assustou", e colocou o celular no bolso do casaco antes de me abraçar. Peguei a carteira, dei um beijo na Lara, que ainda estava no café da manhã, e fui embora. No elevador, fiquei pensando por que ela tinha colocado o celular no bolso em vez de deixar na cama, como fazia sempre. Nessa semana, comecei a prestar atenção em coisas que eu normalmente deixava passar. Não por paranoia, ou pelo menos foi o que eu me disse. Era mais uma curiosidade mal resolvida. Notei que Renata estava saindo para a academia 3 vezes por semana, sempre às 18 horas, sempre voltando por volta das 19h30. Isso tinha começado há uns 2 meses. Ela tinha me contado, tinha até mostrado o aplicativo de matrícula, e eu tinha achado ótimo. Ela merecia um tempo para ela. Só que na quinta-feira dessa semana, eu estava passando perto da academia quando saía de um serviço.
e parei para esperar ela na esquina para darmos carona uma para outra. Surpresa, coisa romântica, coisa de marido que ainda quer fazer graça. Esperei até às 20 horas. Não a vi sair. Mandei mensagem dizendo que estava na rua ali perto. Ela respondeu em 7 minutos que tinha saído mais cedo porque tinha dor de cabeça e já estava em casa. Quando cheguei, ela estava de pijama na cama, com uma compressa no olho. A história era perfeita, mas eu não a tinha visto passar pela esquina. Poderia ter ido por outro caminho, eu sei. Fiquei me repetindo isso por dias. A cidade tem mais de uma rota entre a academia e o nosso condomínio, e eu estava estacionado numa delas, não nas duas. Continuei sem dizer nada, e esse silêncio começou a me pesar de um jeito diferente dos outros silêncios do casamento. Foi a dona Sônia, nossa vizinha do 82, que disse alguma coisa sem querer. Estávamos no elevador numa tarde de sábado, eu com a Lara no colo, ela com as sacolas do mercado. Ela olhou para Lara e disse: "Ai, que saudade de quando você ficava aqui com a Dora enquanto seus pais saíam." Eu perguntei quem era a Dora. Ela disse que era a sobrinha dela, que às vezes ficava de babá por aqui. Eu disse que não sabia que a Lara tinha ficado com ela. Dona Sônia ficou um segundo em silêncio e então disse: "Ah, deve ter sido aquela vez que a Renata precisou sair e você estava trabalhando." Sorriu e saiu no 8º. Eu fui até o 12º pensando que nunca tinha ouvido o nome Dora, que Renata nunca tinha mencionado uma babá improvisada com a vizinha e que a Lara, no meu colo, estava quieta como se não tivesse ouvido nada, mas seus olhinhos estavam atentos do jeito que ficam quando ela sabe que algo é sério. Naquela noite, coloquei a Lara na cama e perguntei, com cuidado, se ela conhecia a Dora. Ela disse que sim, que a Dora tinha unhas coloridas. Perguntei se ela gostava da Dora. Ela disse que sim. Depois virou para o lado e pediu água. Fui buscar a água, e quando voltei ela já estava quase dormindo. Mas antes de fechar o olho, ela disse uma coisa que eu ouvi claramente, e que eu continuei ouvindo por semanas depois. O Dinho também tem unhas coloridas. Parte 3. Existe um tipo de investigação que você faz sem admitir para si mesmo que está investigando. Você chama de curiosidade, chama de organização, chama de qualquer coisa menos o que é. Comecei a olhar os extratos do cartão compartilhado que a gente usava para as despesas da casa. Não porque suspeitava de algo financeiro, só porque era uma forma de reconstruir dias sem precisar perguntar nada. E foi aí que encontrei a primeira coisa que não fechava. Uma cobrança de iFood numa terça-feira de outubro, às 13h47, no endereço que não era nossa casa e não era a escola onde ela trabalhava. Era uma rua a uns 4 quilômetros daqui, num bairro que eu precisei pesquisar no mapa porque não conhecia. O pedido era de comida para 2. Frango, arroz, 2 refrigerantes. Eu estava trabalhando naquele dia. A Lara estava na escola. Renata, em teoria, também estava na escola. Fiquei olhando para aquela linha do extrato por um tempo que não sei calcular. Depois fechei o aplicativo e fui lavar a louça. Porque é isso que você faz quando ainda não quer saber a resposta. Você encontra alguma coisa para fazer com as mãos. Na semana seguinte, prestei atenção no celular dela de um jeito diferente. Não tentei pegar, não tentei ver a tela, só observei o comportamento. Ela carregava o aparelho no bolso quando estava em casa, coisa que não fazia antes. Antes ele ficava em cima da mesa, em cima da cama, em qualquer superfície próxima. Agora estava sempre no corpo. Na quinta-feira ela tomou banho e deixou o celular na bancada do banheiro, o que me pareceu um descuido, mas quando fui escovar o dente ele já tinha uma notificação apagada. Eu vi a barra de status limpa onde antes havia um ícone. Ela tinha apagado a notificação de dentro do banho. Pelo relógio, provavelmente. Comecei a dormir mal. Não de um jeito dramático. Não ficava acordado até às 3 da manhã com o coração acelerado. Era um sono raso, interrompido. O tipo que deixa você mais cansado do que se não tivesse dormido. Renata dormia a fundo. Sempre tinha dormido. Eu costumava achar isso reconfortante, a solidez do sono dela. Agora eu ficava olhando para o teto, pensando que consciência culpada e consciência limpa às vezes dormem do mesmo jeito. Foi num domingo que encontrei o segundo fio solto.
Estávamos no grupo da família no WhatsApp, o da família dela, e minha sogra mandou uma foto de um churrasco que tinha rolado no mês anterior, numa chácara que a irmã dela alugou. Eu não tinha ido porque estava de plantão. Renata tinha ido com a Lara. Na foto, Renata estava sorrindo com um grupo de pessoas que eu reconhecia quase todas. Quase. Do lado dela, meio de costas, havia um homem que eu não identifiquei. Não era cunhado, não era primo que eu conhecesse. Salvei a foto no celular sem que ninguém percebesse e passei os dias seguintes tentando ver o rosto sem conseguir. Mandei mensagem para minha cunhada perguntando quem eram as pessoas na foto, de um jeito casual, dizendo que queria colocar nome nos rostos. Ela respondeu com uma lista. O homem de costas ela não mencionou. Quando insisti perguntando sobre aquele do canto esquerdo, ela demorou 40 minutos para responder, e a resposta foi: acho que veio com a turma da Fernanda, não sei o nome não. Fernanda era a irmã de Renata. Naquela semana voltei ao extrato. Desta vez fui mais longe, fui mês a mês, fui 6 meses para trás. Encontrei mais 3 cobranças de iFood em endereços que não eram casa nem escola. Sempre no horário do almoço, sempre em dias de semana, sempre comida para 2. Não eram valores altos, não eram lugares caros. Era alguém que conhecia o tamanho exato de um descuido aceitável. Era alguém que sabia que um pedido de R$ 38 no endereço errado, num extrato cheio de linha, é a coisa mais fácil do mundo de não ver. Eu tinha visto. Existe um momento em que você para de procurar explicações alternativas. Não é dramático, não tem som. É só uma porta que fecha por dentro, silenciosa, e você sabe que não vai mais abrir. O meu foi numa quarta-feira de manhã, no estacionamento do trabalho, olhando para o Google Maps com o endereço do 4º pedido de iFood que eu tinha encontrado. Era um edifício residencial. Não um restaurante, não um escritório, não um lugar que tivesse qualquer explicação profissional. Um prédio de apartamentos numa rua arborizada a 4 quilômetros da nossa casa. Fiquei sentado no carro por uns 10 minutos. Depois entrei no trabalho e fiz meu dia inteiro sem dizer uma palavra a ninguém sobre nada. Naquela noite, depois que a Lara dormiu, abri o aplicativo do nosso plano de telefonia. Tínhamos um plano família, 2 números, uma fatura. Eu nunca tinha olhado o detalhamento de chamadas porque nunca tinha tido razão para isso. Tinha agora. O relatório não mostrava o conteúdo das mensagens, só chamadas. Mas mostrava números. E havia um número que aparecia com uma frequência que não era de colega de trabalho, não era de parente, não era de ninguém que ela tivesse mencionado. Aparecia às 8 da manhã, às 6 da tarde, às vezes às 22 horas. Não eram ligações longas, a maioria durava menos de 2 minutos, mas eram constantes. E a constância era o que machucava, porque constância é intimidade, e intimidade com um número desconhecido não tem explicação inocente que eu conseguisse construir. Salvei o número. Pesquisei no WhatsApp. A foto do perfil era um campo aberto, céu limpo, nenhum rosto. O nome salvo na conta era só uma inicial e um sobrenome. Rodolfo A. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo. Rodolfo, Rodinho. Quando essa conexão chegou, não foi como um choque. Foi como quando você olha para um daqueles desenhos de ilusão de ótica e de repente vê a segunda imagem, e depois disso nunca mais consegue ver só a primeira. Dinho. Minha filha de 3 anos falando um nome que minha esposa corrigia com a velocidade de quem treinou para isso. Minha filha que tinha unhas coloridas na memória, que pedia para ligar para o Dinho quando a mamãe fosse buscar ela, que num domingo de churrasco disse que a mamãe ia buscar o Dinho no mercado. 3 anos de idade, sem filtro, sem intenção, apenas repetindo o mundo do jeito que ela o via. No dia seguinte fui até o endereço do iFood. Não tinha um plano, só fui. Estacionei do lado de fora, num ponto onde eu podia ver a entrada do prédio sem ser visto de dentro. Fiquei 40 minutos, não vi nada. Fui embora. Na semana seguinte voltei, dessa vez numa terça, que era quando a maior parte das cobranças tinha acontecido. Cheguei às 12h40.
Às 13h15, um carro que eu não conhecia parou em frente ao prédio. O homem que desceu era alto, de óculos, cabelo grisalho nas laterais. Ele não olhou para nenhum lado. Entrou. Eu não conhecia aquele homem, mas reconheci alguma coisa no modo como ele entrou, sem hesitação, sem checar o celular, sem o comportamento de quem vai a um lugar pela primeira vez. Era o jeito de quem tem chave. Às 14h20, o mesmo carro saiu. Eu estava com o celular na mão, câmera aberta, e tirei uma foto da placa antes de perceber que estava fazendo isso. Quando olhei para a foto no celular, minha mão estava levemente trêmula. A primeira reação física que meu corpo teve em semanas de investigação silenciosa. Fui almoçar num lanchinho ali perto, comi sem sentir gosto de nada, e então abri o WhatsApp e procurei o número de Rodolfo A. de novo. Dessa vez mandei mensagem. Só isso. Você conhece a Renata? Ele não respondeu naquele dia, mas eu vi, às 18h42, que ele tinha lido. Rodolfo nunca respondeu, mas Renata chegou em casa naquela noite diferente. Não diferente de um jeito que eu pudesse apontar com precisão. Ela fez o jantar, deu banho na Lara, perguntou sobre meu dia. Mas havia uma qualidade nova na atenção que ela me dava, um excesso sutil, como se estivesse monitorando minha temperatura sem termômetro. Me abraçou 2 vezes sem razão aparente. Perguntou se eu estava bem com uma especificidade que não era do hábito dela. Não, você tá bem, mas você tá bem assim no geral? Disse que eu parecia distante. Eu disse que estava cansado. Ela aceitou isso com uma facilidade que me pareceu calculada, e então foi escovar o dente e ficou uns 20 minutos no banheiro, o dobro do normal. Quando voltou, estava calma. Dormiu em 10 minutos. E eu fiquei pensando que Rodolfo tinha lido minha mensagem às 18h42 e que Renata tinha chegado em casa às 19h15 e que 20 minutos de banheiro é tempo suficiente para muito coisa além de escovar dente. Na semana seguinte, fui falar com o seu Eustáquio. Não diretamente. Não cheguei perguntando sobre minha esposa. Fui por outro caminho. Disse que estava pensando em instalar uma câmera particular na vaga de garagem, que tinha visto um arranhão no carro, e perguntei se o sistema de câmera do condomínio cobria bem aquela área. Seu Eustáquio era um homem de 60 e poucos anos que trabalhava ali há mais tempo do que eu morava no apartamento. Ele disse que as câmeras cobriam a entrada, o elevador e a garagem, sim. Então, com um cuidado que eu não sabia que tinha, perguntei se por acaso ele tinha notado alguma coisa estranha nas últimas semanas. Ele me olhou por um segundo mais longo do que o necessário. Depois disse: "Olha, seu Marcos, eu não me meto na vida dos moradores." Não era uma resposta. Era uma não resposta com uma informação dentro. Fui direto. Perguntei se havia alguém que visitava o apartamento quando eu não estava. Seu Eustáquio olhou para o lado, para o balcão, para o nada. Então disse que 1 ou 2 vezes tinha subido um homem autorizado pela Renata, que ela tinha descido pessoalmente para liberar, que não tinha nada de irregular no procedimento, que ele só fazia o trabalho dele. Perguntei quando. Ele disse que não lembrava a data exata. Perguntei se era de óculos. Ele me olhou de um jeito que foi a resposta mais clara que eu tinha recebido em semanas. Saí da portaria com as pernas funcionando no automático. Subi para o apartamento, sentei na mesa da cozinha e fiquei ali por não sei quanto tempo. Ele tinha estado no nosso apartamento. Não no prédio dele, não num lugar neutro, no nosso apartamento, no andar onde minha filha dormia, onde eu guardava minhas coisas, onde eu achava que a minha vida estava acontecendo. Ela tinha descido pessoalmente para liberar. Tinha olhado para a câmera do elevador e tinha tomado essa decisão. Foi nessa semana que liguei para Fernanda, a irmã de Renata. Não para perguntar sobre o homem da foto do churrasco. Ainda não tinha coragem para isso. Liguei com outro pretexto, aniversário de sobrinho, alguma coisa, e no meio da conversa mencionei casualmente que Renata tinha falado num colega de trabalho chamado Rodolfo,
e perguntei se ela conhecia. Houve uma pausa de menos de 2 segundos, o tipo de pausa que a maioria das pessoas não perceberia. Fernanda disse que não conhecia nenhum Rodolfo. Depois mudou de assunto com uma fluidez que era rápida demais. Quando desliguei, fiquei olhando para o telefone pensando que Fernanda tinha mentido, e que mentir por alguém requer ou amor ou cumplicidade, e que as duas coisas eram igualmente ruins. 2 dias depois, recebi uma mensagem anônima pelo Instagram. Conta sem foto, sem seguidores, sem seguindo ninguém, criada há 3 dias. A mensagem dizia apenas: você merece saber, ela não vai te contar. Não tinha mais nada. Respondi perguntando quem era. A conta foi desativada antes da manhã seguinte, mas a mensagem ficou na caixa e eu a li mais vezes do que deveria, procurando alguma coisa além das palavras, como se a sintaxe pudesse me dizer quem tinha digitado. Voltei ao extrato. Dessa vez fui mais longe do que tinha ido antes. Fui até onde o histórico permitia, quase 2 anos para trás. E o que encontrei não foi uma surpresa no sentido dramático. Foi pior do que surpresa. Foi confirmação. Os pedidos de iFood no endereço errado começavam há 14 meses. Não havia um mês de exceção. Não havia uma pausa que pudesse ser explicada por viagem ou doença. Era regular como conta de água. Terças e quintas, horário de almoço, sempre o mesmo endereço, sempre comida para 2. 14 meses. Enquanto eu trabalhava, enquanto a Lara crescia, enquanto a gente trocava boa noite e com licença e você quer café, havia uma segunda vida funcionando em paralelo com a precisão de uma agenda profissional. Fui reconstruindo mês a mês. Outubro do ano passado, 3 pedidos. Novembro, 4. Dezembro teve uma pausa de 2 semanas. Período de festas, família junta, eu em casa mais do que o normal. Janeiro voltou. Fevereiro, março, abril. Em maio, havia um intervalo de 10 dias que eu não conseguia explicar pela agenda. Depois voltava. O intervalo de maio me perturbou de um jeito diferente dos outros dados, porque intervalos têm razões, e razões são negociações. E negociações são conversas, e conversas entre eles eram uma intimidade que eu não conseguia dimensionar sem perder o fôlego. Comecei a reconstruir outros detalhes do mesmo período. Puxei fotos antigas do Google Fotos, não as fotos dela, as minhas, que registravam onde eu estava em cada data. Em 23 de março, eu estava numa foto de aniversário do meu cunhado, sorrindo, com uma cerveja na mão. Nesse mesmo dia, havia um pedido de iFood no endereço de Rodolfo, às 13 horas. O aniversário tinha sido à noite. A tarde inteira ela estava livre. Em 6 de junho, havia um pedido numa sexta-feira, dia em que ela me disse que ficaria até tarde na escola por causa de uma reunião pedagógica. Eu tinha buscado a Lara na escola naquele dia porque ela não podia. A coordenadora, quando fui buscar, tinha me dito que Renata tinha saído no horário normal. Eu tinha esquecido isso completamente. Agora estava lembrando. Fui até a escola numa tarde. Não para fazer escândalo. Entrei e pedi para falar com a secretária sob o pretexto de verificar os dados de matrícula da Lara para o ano seguinte. No meio da conversa burocrática, mencionei que Renata às vezes ficava até tarde e eu queria entender melhor a rotina para organizar a logística de buscar a Lara. A secretária disse com toda a naturalidade do mundo que os professores raramente ficavam depois das 16h30, que reuniões pedagógicas aconteciam na primeira segunda do mês e que a professora Renata era bem pontual na saída. Saí da escola e fiquei sentado no carro por uns 15 minutos. 15 minutos de reuniões pedagógicas que não existiam, de academias que ela não estava frequentando, de dores de cabeça que apareciam quando eram convenientes e sumiam quando não eram mais necessárias. Foi nessa semana que entendi o papel de Fernanda. Não de um jeito que eu pudesse provar, mas de um jeito que fechava. Lembrei de pelo menos 4 ocasiões nos últimos meses em que Fernanda tinha ligado para Renata e a conversa tinha sido curta, factual, sem o tom de irmã que elas normalmente tinham. Eram ligações de checagem. Você chegou? Tudo bem? Tô indo buscar a Lara agora.
Não era conversa de irmã, era cobertura. Fernanda sabia. Provavelmente sabia há mais tempo do que eu conseguia calcular, e cada vez que ela tinha me olhado nos olhos no almoço de família, no aniversário, num churrasco de fim de ano, ela estava carregando isso. Me cumprimentava, perguntava do trabalho, passava o sal. Na quinta-feira dessa semana, Renata chegou em casa com um buquê de flores. Não era meu aniversário, não era data nenhuma. Ela disse que tinha passado na frente de uma floricultura e lembrado que eu tinha comentado meses atrás que nossa casa não tinha mais flores desde que o vaso da sala tinha quebrado. Eu tinha comentado isso, era verdade. Ela tinha lembrado. Coloquei as flores no vaso novo que ela também tinha comprado e fiquei olhando para elas enquanto ela dava banho na Lara, e pensei que esse era o mecanismo mais cruel de tudo, que ela me conhecia bem o suficiente para saber exatamente o tamanho do gesto que me faria sentir visto, e que esse conhecimento e essa traição existiam na mesma pessoa ao mesmo tempo, sem aparente contradição. Foi um erro pequeno, o tipo de erro que só acontece quando alguém está cansado de tomar cuidado. Renata saiu numa quinta-feira, dizendo que ia à farmácia buscar remédio para Lara, que estava com o início de um resfriado. Saiu às 19h10, voltou às 20h25. A farmácia mais próxima fica a 7 minutos a pé. Quando ela entrou, eu peguei a sacola e tirei o remédio para ver a dosagem, hábito de pai, e olhei o cupom fiscal que estava dobrado dentro. O horário da compra era 19h58. Ela tinha saído às 19h10. Tinha chegado às 20h25. 50 minutos para fazer uma compra que levaria 20 no total. Não disse nada. Dobrei o cupom, coloquei de volta na sacola e dei o remédio para Lara. Naquela noite, depois que a casa dormiu, peguei meu celular e abri o Google Maps. Calculei a rota entre nossa rua e o endereço de Rodolfo. 7 minutos de carro. Ida e volta em 14. Mais o tempo que ficaram juntos. Os números fechavam de um jeito que eu preferia que não fechassem. No dia seguinte, liguei para um número que tinha guardado há semanas sem saber bem porquê. O número de um homem chamado Vinícius, que tinha sido meu colega na empresa anterior, que eu sabia vagamente que tinha passado por separação uns anos atrás, depois de descobrir uma traição. Não liguei para pedir conselho. Liguei porque precisava falar com alguém que não fosse da família, que não conhecesse Renata, que não tivesse nada a perder na conversa. Falei por 40 minutos. Ele ouviu quase tudo sem interromper. No final, disse uma coisa que ficou. O momento em que você parar de procurar provas e aceitar o que você já sabe, vai ser o momento mais difícil, porque até lá você ainda tem a dúvida como companhia. Passei o fim de semana em casa, normal, funcional. Brinquei com a Lara. Fiz churrasco no domingo com meu irmão. Renata estava presente, atenciosa, do jeito que ela sabia ser quando queria. Meu irmão, no final da tarde, disse que a gente parecia bem, que dava gosto ver. Sorri, agradeci. Servi mais uma cerveja. Na segunda-feira seguinte, tomei uma decisão que eu tinha adiado por semanas. Fui até o endereço de Rodolfo. Não para confrontar, não para fazer nada. Fui para ver o nome no interfone. Precisava de um sobrenome. Precisava de algo concreto além de uma inicial. Parei do lado de fora do prédio. Olhei os nomes na coluna de apartamentos. Havia um R. Andrade, no 5º andar. Rodolfo Andrade. Pesquisei no LinkedIn naquela mesma tarde, sentado num café ali perto. Encontrei em menos de 2 minutos. Engenheiro civil, 42 anos. A foto era recente. Óculos de armação fina, cabelo grisalho nas laterais, o mesmo homem que eu tinha visto entrar no prédio semanas antes. E então vi, na lista de conexões em comum, um nome que me tirou o ar por um momento inteiro. Fernanda, o sobrenome de casada da irmã de Renata. Eles se conheciam. Não eram desconhecidos que tinham se encontrado por acaso. Tinham uma conexão que existia antes, ou que tinha sido construída dentro de um círculo que incluía a família. Fiquei olhando para a tela do celular até o café esfriar completamente.
Nessa mesma semana, a Lara disse uma última coisa. Estávamos no carro, voltando da escola, e ela estava com uma boneca no colo que eu não reconhecia. Uma boneca nova, rosa, com o cabelo longo. Perguntei de onde tinha vindo. Ela disse que a mamãe tinha ganhado de presente e dado para ela. Perguntei quem tinha dado o presente para a mamãe. Ela respondeu sem tirar os olhos da boneca, com a voz tranquila de quem está contando um fato sem peso. O Dinho deu. Depois começou a cantar uma música da escola e não disse mais nada. Eu dirigi o resto do caminho sem conseguir formular um pensamento completo, só com aquela frase ocupando todo o espaço disponível dentro da cabeça. Cheguei em casa, coloquei a Lara para assistir desenho, fui pro banheiro, fechei a porta e fiquei parado na frente do espelho por um tempo que não sei medir. Não chorei, não senti raiva. Senti algo que não tem nome exato, uma espécie de clareza fria, o tipo que vem quando você finalmente para de tentar encaixar os fatos numa história que ainda te poupe de alguma coisa. Não havia mais nada me poupando. Havia só o que era. Parte 8. Conversei com Renata numa noite de terça-feira, depois que a Lara dormiu. Não planejei um discurso, não montei uma apresentação de provas. Sentei na mesa da cozinha, esperei ela terminar de guardar a louça e quando ela se virou eu disse o nome. Rodolfo. Só isso. Ela ficou parada por talvez 3 segundos. Não foi o colapso que eu imaginava, não foi negação imediata, não foi choro instantâneo. Foi um silêncio que tinha dentro dele a confirmação mais completa que qualquer palavra poderia dar. Então ela puxou a cadeira e sentou. E durante a próxima 1h30 ela me contou, em voz baixa e controlada, tudo o que eu já sabia e as partes que eu ainda não tinha conseguido montar. Rodolfo Andrade era colega de faculdade de Fernanda. Tinham se conhecido num churrasco na casa da cunhada, o mesmo churrasco da foto que minha sogra tinha mandado no grupo da família, o homem de costas que ninguém nomeou quando eu perguntei. Fernanda os tinha apresentado sem intenção, sem plano. Apenas porque era o tipo de pessoa que juntava pessoas. O que começou depois foi responsabilidade deles dois, não de Fernanda. Mas Fernanda sabia desde o 3º mês, quando Renata tinha quebrado numa ligação e contado tudo. A irmã tinha escolhido proteger Renata, e cada ligação curta de checagem que eu tinha notado era exatamente isso: cobertura, confirmação de horários, garantia de que as histórias batiam. A Dora, a sobrinha de Dona Sônia que tinha ficado com a Lara naquelas tardes, tinha sido intermediada por Fernanda, sem que a moça soubesse de nada. Apenas uma vizinha ajudando com a criança enquanto a mãe resolvia um imprevisto. Tinha começado há 14 meses. O intervalo de 10 dias em maio que eu não conseguia explicar era porque Rodolfo tinha viajado a trabalho, e ela tinha decidido, naquelas 2 semanas, que ia terminar. Não terminou. Quando ele voltou, ela foi até o apartamento. E isso eu não soube por ela. Soube porque era o único dado que fechava o buraco no extrato. As terças e quintas eram os dias em que a escola liberava no horário de almoço por causa de uma grade de planejamento que reduzia o turno intermediário. Ela não tinha inventado o tempo. Tinha usado o tempo que existia. O tempo que eu nunca perguntei sobre porque nunca precisei perguntar. A academia era real. A matrícula era real. Ela frequentava as segundas e quartas. As terças e quintas eram outra coisa. A mensagem anônima no Instagram tinha sido enviada por Rodolfo. Não por culpa, não por remorso. Ele tinha descoberto que eu tinha mandado mensagem perguntando se ele conhecia Renata. Tinha entrado em pânico. E a mensagem anônima era uma forma de precipitar um fim que ele queria, mas não tinha coragem de provocar diretamente. Quando Renata chegou em casa naquela noite diferente, com aquela atenção nova e monitorada, era porque ele tinha avisado pelo celular que eu sabia, ou suspeitava, e ela tinha passado 20 minutos no banheiro reorganizando o que ia fazer. O que ela fez foi as flores, 2 dias depois. Um gesto real, calculado, as 2 coisas ao mesmo tempo. O cupom da farmácia com o horário errado era exatamente o que eu tinha pensado.
Ela tinha ido até lá antes de comprar o remédio. O remédio era real. A Lara estava realmente resfriada, mas a ordem dos eventos tinha sido invertida. Farmácia depois, não antes. 30 minutos num apartamento de 5º andar que eu agora conseguia visualizar com uma clareza que eu não havia pedido. A boneca rosa que a Lara trouxe da escola tinha sido dada por Renata, a filha, como forma de desfazer um presente que ela não podia explicar em casa. O presente original era dela. Rodolfo tinha comprado, ela tinha recebido. E em vez de descartar, tinha transferido para Lara com uma história que uma criança de 3 anos repetiria sem entender o peso. Minha filha tinha carregado provas por semanas no abraço de boneca sem saber de nada. Renata não chorou durante aquela conversa. Ficou com as mãos na mesa, voz estável, respondendo o que eu perguntava. Isso foi a coisa mais difícil de suportar, não a traição em si, mas a capacidade dela de estar presente naquela mesa com aquela compostura. Em algum momento ela disse que me amava, e eu acreditei que ela acreditava nisso, e esse pensamento foi mais perturbador do que se ela tivesse mentido. Não houve explosão. Não houve choro de novela, não houve porta batendo. Eu me levantei, lavei o copo que estava na pia e fui dormir no quarto da Lara, no chão, com um cobertor. Minha filha dormia de lado com a boneca rosa no braço, e eu fiquei olhando para o teto daquele quarto pequeno, pensando que tudo que eu achava que era minha vida tinha sido real. O amor, o cansaço, o café da manhã, as brigas pequenas, a Lara nascendo. E que ao mesmo tempo, paralela a tudo isso, havia existido outro mundo completo que eu nunca tinha sido convidado a conhecer. Não consegui encontrar um pensamento que coubesse nos dois ao mesmo tempo. Ainda não consigo. Acho que é isso que fica quando tudo termina. Não a dor, não a raiva, mas a incapacidade permanente de encaixar as duas versões da mesma vida numa única memória que faça sentido. Tchau.